ser nessa aula. Essa é a tecnologia que eu Foi, né? Vamos dar aberta a nossa reunião, tá? No mês de outubro, do Conselho de Integração dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, melhorou, né? Vou iniciar a nossa reunião de outubro com a leitura da ata da última reunião que nós fizemos aqui na Casa dos Conselhos. Tá? Só estou localizando o arquivo. O pessoal pode ir assinando a lista. Você só colabora aqui também comunicar o pessoal que está aqui que a Casa dos Conselhos tinha solicitado um relatório de ações do nosso conselho, que foi pedido até da Câmara Municipal. Eu fiz o relatório com as ações pertinentes recentes. Você sabe que o conselho tem uma história de atuação no município, né? Temos as atas aí arquivadas, né? Porém, eu achei pertinente fazer o que está relacionado a mim, né? Ao que eu acabei assumindo para cá. Já encaminhei no prazo certo. Vou eu então. Ela assinou aqui. Eu vou pedir para imprimir outra. Achei a nossa ata. Então, ela não vai lá pegar outra folha para a gente fazer as assinaturas. Eu vou iniciar a leitura da última ata, tá? Aos 5 dias do mês de setembro do ano de 2025, na Casa dos Conselhos, realizou-se a reunião pública do Conselho Municipal de Integração dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com a apresentação dos representantes da sociedade civil e familiares de pessoas com deficiência e técnicos da Prefeitura Municipal e cidadãos interessados. A reunião teve como objetivo principal debater propostas para o fortalecimento do Conselho, bem como definir os encaminhamentos relativos ao processo eleitoral de recomposição das cadeiras em vacância. A participação na reunião, representando o poder público, está o senhor Williams Bezerra da Silva, na época Williams, né, representando a Casa dos Conselhos, a Renata Leone, a secretária de Esportes. Pela sociedade civil estiveram presentes a senhora Renata Caroline, representando a PAI, a senhora Alvina Rodrigues, representando a Sinspan, bem como Francisco Carlos, Denise, Joyce, Emily, Franciele, Maria Aldair da Silva, Daniele Rodrigues, Cristiane Ribeiro, Marcelo, Andréia, Correia, Débora Lopes, Vanessa, João, Levi, Cíntia Maria, Márcia das Dores e Silva Maria. Além de outros cidadãos interessados a se inscrever para acompanhar e contribuir com as discussões. No início dos trabalhos, destacou-se a importância do Conselho como órgão deliberativo, consultivo e fiscalizador, responsável por propor políticas públicas voltadas à inclusão e acessibilidade e garantia de direitos das pessoas com deficiência. Ressaltou-se a necessidade de recomposição devido às renúncias de membros da sociedade civil, visando que a participação social é fundamental para o avanço das pautas. Foram discutidos diversos eixos temáticos na área da saúde, da reabilitação. Propôs-se a realização do levantamento das barreiras existentes nos serviços de saúde, a convocação da Secretaria de Saúde para a maior integração com o Conselho, sugestão da munícipe Andréia, a ampliação do quadro de profissionais especializados e a promoção de campanhas de diagnóstico e reabilitação em parceria com a rede municipal. Na questão da mobilidade e transporte, foram apresentadas propostas de implantação do projeto Parada Segura, a ampliação da frota acessível, a fiscalização mais rígida das vagas preferenciais e a revisão de obras públicas inacabadas, de forma para garantir rampas, pisos, táteis e demais elementos de acessibilidade. Quanto à
proteção de direitos, reforçou-se a necessidade de criação de canais de denúncia presenciais, telefônicos e online para o recebimento e encaminhamento de casos relacionados à falta de acessibilidade, discriminação e descumprimento de cotas e outras violações, assegurando sigilo e acompanhamento ao denunciante. Na educação, cultura e esporte, destacou-se a importância de integração entre as demais áreas, assistência, saúde e educação, para a ampliação da inclusão da pessoa com deficiência em programas esportivos municipais, o incentivo a eventos culturais acessíveis, com intérprete de Libras e audiodescrição, bem como a promoção de oficinas de capacitação e empreendedorismo inclusivo, com espaço para feiras de produtos confeccionados por pessoas com deficiência. Em seguida, foi realizada a leitura e debate do edital de chamamento para a recomposição do Conselho, sendo aprovado o seguinte cronograma. Aí, no caso, a sequência era o cronograma do edital antigo. Né? Não vou ler porque agora a gente mudou totalmente esse edital. Né? No caso, ao final dessa ata, a gente tinha foi definido a comissão, né, com o Williams, a Natália, a Renata, eu, a Andréia, a Maria Laui, né? Porém, agora o Williams foi substituído pela Lu. Né? Encaminhou-se a necessidade da ampla divulgação do processo eleitoral, de modo para garantir a representatividade da pessoa com deficiência, bem como a importância do comprometimento efetivo dos futuros conselheiros. A próxima reunião ficou marcada, aí no caso a gente colocou a data de outubro, destinada exclusivamente para o processo eleitoral. Nada mais a tratar, aí foi encerrada essa reunião. Aí eu assinei essa ata junto com o IDAS e foi encaminhada para a Casa dos Conselhos. Tá? Então isso foi o que a gente tratou no mês que vem. Por que eu quis manter hoje, mesmo nesse horário da manhã? Né? Primeiro porque vocês, então, mais do que eu, já têm acompanhado que é um conselho que é inerte. E por que a gente vai ter que tirar ele da inércia? A inércia é isso, a gente começar a honrar as datas do calendário. Porque antes era um calendário que tinha, mas não tinha assim as reuniões, né? Então a gente pode até fazer essa mudança aí nas próximas, jogar uma para tarde. Acho que aquele dado das 3 é o que a gente consegue abranger mais gente, né? Mas também fazer esse meio de campo com a Casa dos Conselhos, que eu sei que é um horário também que não termina, né? A galera vai, né? Então a gente faz esse meio de campo para poder trazer mais público, mas a minha ideia mesmo é vamos cumprir. Porque senão o primeiro obstáculo a gente para e aí não dá sequência, né? Fica muitas ideias no papel e o que a gente vai conseguir de produtividade, né? Continuem divulgando, eu tô vendo que vocês estão aí atrás de gente para poder se inscrever para a eleição. Eu queria disponibilizar pelo menos boa parte do meu horário, se vocês precisarem, porque assim como a Dama ficou sabendo, a Babossada ficou muito tempo na internet. Se vocês precisarem de qualquer coisa, eu me disponibilizo para estar, no caso, colocando na internet, para estar divulgando toda hora. Tá? Vamos colocar assim, quase 60% do meu tempo em casa é só pesquisando, é só na internet. Então, se precisar divulgar, se precisar colocar alguma coisa, pode mandar para mim. Tá? Eu coloco na página, se for o caso, até mesmo um grupo no Facebook da Casa dos Conselhos para a gente, para divulgar as coisas, para mandar para o pessoal, que eu tenho mais de 1.200 pessoas no meu grupo no Facebook. Eu ainda faço parte do grupo da Vera Sector, eu faço parte do SOS, assim como a vovó também faz, e tem os outros. E praticamente eu passo o dia inteiro, literalmente, fazendo pesquisa, estudando essas coisas. Se vocês quiserem, mandem para mim, certo? Vai de vocês. Pode mandar para mim que eu faço a divulgação toda em todos os grupos, das reuniões, do que foi falado, certo? Eu sei que o vídeo vai diretamente para o YouTube, que nem eu tinha falado, né? Eu estava pensando, a gente fazer mandar um ofício para a prefeitura, para não ficar só dependendo também, no caso das gravações, mas para poder também utilizar a internet de outro jeito, de poder fazer porque no caso, as reuniões online com as pessoas, porque literalmente, fazendo uma pesquisa, eu fui descobrir que 85% da população de Mongaguá não tem conhecimento da Casa dos Conselhos. Isso eu fui atrás. A gente fazia online com as pessoas e muitos problemas. Mas é porque, se vocês precisarem, como eu estava falando. Marcelinho, só que você manja muito de computador, como você diz. Só que você pega ela eu não sei.
a Débora, não dá certo. Então, assim, a gente tem que... Começou a entrar pessoas Que para não era. acabar com a reunião, falando coisas que não era para fazer, mostrando coisas que não era para mostrar. Foi isso mesmo que assim, eu E aí os tava conselheiros saíram, porque eles não queriam Mas assim, ver essas coisas. já entra nessa parte. Por isso mesmo que eu estou me disponibilizando para fazer isso. Por quê? Como eu já mexo com o YouTube há 5 anos, o que acontece? Palavras, imagens, essas coisas têm um filtro. Eu sei mexer nisso. Então, Marcelo, eu estou me disponibilizando para fazer isso. Marcelo, tem outra coisa também. Seus amigos não são os meus amigos, Exatamente. nem amigos dela. Então, assim, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta se abraçar tudo, porque não... E outra coisa, assim, só a nível, né, pra gente pôr, e eu acho que é importante relatar, né, o conselho ele é autônomo, independente, quem vai resolver tudo, quem vai deliberar são os conselheiros. A população, ela tem, né, claro, ela precisa participar, mas como ouvinte, ela não tem o direito de fala, a não ser que vocês permitam. Então, isso também a gente tem que tomar muito cuidado em relação a tudo isso, né? Então, A participação popular a gente pode ampliar, Exatamente. de forma a ver um concentrado. Exatamente. Então, Mas assim, vocês têm que constar no regimento interno de vocês, que vocês que autorizam a fala da pessoa ou não, Sim. ou a quantidade de minutos ou não. e assim, toma muito cuidado, porque assim, em relação a tudo isso, a partir do momento que você abre, a pessoa acha que ela vai ter direito à voz, a voto, e aí ela vai querer. Não, ela tem direito de participar, de mandar as sugestões, de questionar, de atuar. Porém, as deliberações e tudo, quem vai fazer são os conselhos, como a gente explicou agora para você, né? Então, assim, o conselho efetivamente é que vai direcionar como que será essa participação. Então, assim, é legal você pontuar, você se colocar, mas quem vai decidir como que vai ser feito, no como que vai ser atribuído a tudo isso, são os conselheiros que estão aqui, entendeu? Então, a diretoria, tudo. Eu tive, quando eu chamei o conselho tutelar, eu montava no Facebook e ninguém entrava, e eu comecei a movimentar. Mas assim, eu colocava instrução, o número para ligar para reclamação, como fazia no judiciário, esse tipo de coisa. Comecei as ofensas. Eu tive que fechar, porque não tem como você ficar ouvindo esses haters que eu fazer. Bobeira, né? Fica falando besteira pra gente. Então, eu acho assim, bobeira. Não, a ideia é boa, é que a prática é complicada. Não, o ser humano, e ainda mais aqui na cidade, eu sinto muito. Se fosse em São Paulo, que é maior, né, você tinha pessoas que iam entender o objetivo da Casa do Conselho, mas aqui, como é uma cidade centrada, é um único foco pequeno, as pessoas pegam essas oportunidades para ofender, para humilhar e até mesmo para ameaçar. Eu sei disso porque eu já passei por isso. Fazer politicagem. Exato. Então, quanto menos é mais enxugado, melhor vai ser, para que as pessoas, a imagem das reuniões seja passada, concentrada, porque se a gente for falar tudo que ela disse aí na ata, um vai entender e 10 vai abominar. Então a gente tem que enxugar ao máximo, levar o que a gente escutou, sim, para o público, mas uma coisa mais centrada. Né? Porque política é isso. Se você for falar tudo aquilo que você pensa, nessa cidade aqui, você corre risco de vida. Então tem que ser tudo. Exato, acho que a sua ideia de ser enxuto nessa divulgação, porque querendo não, vocês só entenderam a ata quem esteve aqui. Exatamente. Quem não esteve, né? E as pessoas que não conhecem os conselhos, ela acha que o conselho ganha como conselho tutelar. E não tem esse. Então, a população precisa saber que os conselhos são independentes e que não usam verba nenhuma. Exato. Aí Mas vem que eles são fiscalizadores do serviço, eles não são serviço. mas A maioria das pessoas acham que o conselho vai fazer, e não vai fazer, entendeu?
Então, isso tudo é uma ferramenta que precisa ser, né, informada, disponibilizada para que as pessoas entendam qual é a atribuição, quais são as responsabilidades. Porém, não é serviço. A maioria das pessoas acha que eles vão entrar no conselho, que eles vão resolver os problemas, e não é isso. Ele é fiscalizador de todos os serviços. Por isso que é governo e sociedade civil, né? E até a gente tem até uma discussão sobre a sociedade civil, porque a sociedade civil ela vem representada de alguma instituição, de alguma coisa. Não é pessoa física. Então, assim, isso tudo a gente tem que levar ao conhecimento. Não é qualquer pessoa que chega aqui vai poder vir. Ela pode vir assistir, participar, mas ela não vai poder representar, né? O nome já diz representar, então ela precisa representar, né? Então, isso tudo a gente precisa fazer a divulgação e as pessoas precisam entender, né? Conhecer. Então, isso tudo eu acho que nós, nesse momento que estamos aqui, né? Como Casa dos Conselhos, a Natália, que já está há bastante tempo, eu e a Paula agora iniciando, então a gente está tentando fazer esse movimento de informação, de trazer tudo, e nós estamos nos colocando à disposição de todos os conselhos. Para quê? Para que os conselhos possam atuar efetivamente. E agora vai ser, de novo, né, colocado para tocar a Casa da Esperança, que é o aporte jurídico e... Pode colocar? Pode pôr, tá? Técnico e jurídico, para que possam as instituições que queiram se regularizar, que queiram esse ajuste, é o suporte, né? Então, assim, deixar claro que também as taxas, todas as outras coisas, cada um pela sua instituição. Mas toda essa parte de suporte será feita pela Casa da Esperança, no caso, com a Casa dos Conselhos, que a gente trabalha junto. Tá bom? Então, eu queria deixar isso claro, assim, explicado, e já nos colocando à disposição. Tá bom? Então, deixa eu falar. O que acontece? Primeiramente, assim, na ata anterior, todas, quando for colocar meu nome, Francelene. Francelene. Eu tive muito problema com o meu nome. Então, tipo assim, há controvérsias, né, na fala, né, da uma coisa, tipo assim, então você abre, ou você fecha, e assim vai a situação. Porque o conselho, tipo assim, é o que eu venho de base do conselho, desde de criação, eu sou da Zona Leste, né, eu vim da Zona Leste, Caio Paulista, vim lá que criar todos os conselhos, e principalmente a da saúde, que é o base, por isso que existe os conselhos hoje, através dos conselhos de saúde. Então, de base, eu venho desde lá e venho sabendo. Conselho de gestor, eu atuei muito na área da saúde, né, que é a área que eu gosto muito, e também na área da pessoa com deficiência lá em São Paulo. Então, o que acontece? O conselho, na verdade, ele é o quê? Ele é deliberativo, ele delibera, né? São coisas que a gente põe em votação, delibera. Lógico, se você está se candidatando a conselheiro, você tem que estar atento a ouvir as reclamações dos seus pares, certo? A verdade é essa. Você está na rua, você está ouvindo. Você está na fila está ali no ponto de ônibus, está não sei aonde, está no mercado, você está ouvindo. Aí, aqui para nós, passa a ser denúncias. Não precisa a pessoa chegar em você, eu vou você tem denúncia. Não, já é denúncia, você está ouvindo. Né? Então, você tem que estar atento a tudo, porque aí você traz, né, a situação e a gente tenta melhorar. Porque aqui, os conselheiros vão fazer o quê? Vai fazer a deliberação, a gente vai cobrar, a gente tem o poder de cobrar sim. O poder público tem poder de cobrar sim. O conselho é para isso. Né? Não tem aquele negócio de passar que é a prefeitura não. É a prefeitura, tipo assim, que está dando suporte, para aquela coisa, mas tipo assim, também não pode, o conselho não pode ficar à mercê. A prefeitura falar e a gente calar a boca. Não é assim. Não é assim que funciona o conselho. Por isso que ele tem a participação popular. Então, quer dizer, os representantes dos seus pares, cadeirante, deficiente físico, deficiente visual, auditivo e deficiências múltiplas que entram o pessoal, né, que é do autismo, e aí vai por todos eles, vai entrando todos, né? Então, a questão é essa. E tudo que é discutido, tipo assim, igual a reunião, respondendo a sua pergunta entre aspas, né, o que acontece? Existe sim, e eu gosto muito, né, da publicação que estava sendo feita antes, não sei se é que eu ia fazer, que tem na página do Facebook do Conselho, do próprio Conselho, não precisa criar mais.
Você entendeu? A página já é o suficiente. Você pode ver o quê? Linkar com o seu particular. Ah, eu linko na minha parte, eu linko, olha, em conselho. Você tem todo mundo linkar, você tem os seus grupos, linka nos seus grupos, ó, existe o conselho, o conselho você pode estar participando, você tem direito à voz, voto, só quem vota são os conselheiros, a não ser quando é eleição, aí os de fora votam. Então a questão é essa, então o pessoal tem que ter isso assim, tem que ter muito. Eu mesmo, em particular, é assim, eu já tinha falado, não sei se eu tinha conversado aqui, depois que eu vim pra cá, eu tenho uma página no Facebook, ela é pequenininha ainda, são poucas pessoas, estou divulgando aos poucos, estou mandando até camiseta, então lá eu vou começar a divulgar algumas coisas sobre conselho, até que, entre aspas, ela não foi criada para esse intuito, ela foi criada em parte assim, de eu divulgar o bairro onde eu moro, que é o Balneário Itaoca, e suas necessidades, né, o comércio local, as casas de aluguel, que eu também faço aluguel de casa, então quer dizer, é isso que eu divulgo lá. Alguma coisa igual eu coloquei, aí eu coloco na reunião, eu coloco alguma coisa aqui, alguma coisa ali, mas ela não é voltada especificamente para isso. É o comércio local. Então, tipo assim, eu faço alguma informação. Mas eu vou começar a divulgar agora na minha página do Instagram, porque aí já é outra coisa que é o meu particular, aí sim, a respeito do conselho, o que o conselho está liberando, chamamento de reuniões, e colocar os panfletos que foi divulgado do conselho, e fazer link, coisa com a página do conselho também tem no Instagram, né? Ele está junto, está linkado também no Instagram. Então, quer dizer, é isso que a gente tem que fazer. Quando for falar para as pessoas, realmente, as pessoas elas têm direito sim à voz, a voto não. E todos que vêm participar, tipo assim, todas as reuniões têm que estar sempre bem pautadas. Gente, políticas públicas, não é políticas voltadas a partido. Entendeu? Por A ou B ou C. E temos que prestar bem atenção, tipo assim, na nossa falácia, nas nossas falas, né? Porque muita coisa você pode, tipo assim, a pessoa fala, mas tipo assim, eu tô sendo ameaçado, o que você falou? Você vê, então nós temos que vigiar muito no que nós falamos. Né? O que é para ser discutido dentro do conselho, tal. Mas vigiar no que você fala, porque tipo assim, muitas pessoas estão de olho, inclusive nessa gravação que vai ao ar, quer dizer, muitas pessoas estão de olho. Então quer dizer, as pessoas interpretam, cada um interpreta do seu jeito. Uma sempre assim, um olhar bom, a outra tem um olhar ruim, a outra tem um olhar político, totalmente político, e vai meter o pau mesmo, vai meter o hater, porque é isso que eles fazem. Então, tipo assim, nós temos que policiar no que você está fazendo, no que você está falando. Embora, quer dizer, lógico, eu tenho o meu lado político, você tem o seu lado político, cada um tem o seu, mas é o seu particular. Mas o que cabe ao conselho é discutir, aprimorar, decidir, deliberar e cobrar, né? E fiscalizar. É esse que é o nosso papel. Agora mesmo, acabei de ter um problema com o carro desligou, tô andando ali, já vi, eu nunca andei naquela ciclovia, tava ali. Hoje eu decidi andar, porque todo mundo passando, o pessoal passa de carro na rua, eu acho que fala assim, ela tá indo ao contrário, você tá indo, o carro veio, eu tô indo, né? Então, quer dizer, eu sempre escuto alguma xinga, né? Ou então, tipo assim, que eu tô ali na frente, beleza? Eu tô errada, mas só que acontece o seguinte, aí eu falei assim, então tá, hoje eu vou experimentar a ciclovia. Fui pela ciclovia. Aí ela tem tipo assim, uns enclaves, tipo assim, degrauzinho, né? Tem hora que, sei lá, faltou cimento de imitar um do outro, né? Aí o que aconteceu quando o carrinho blum. Aí eu falei assim, desligou na hora, parou. Aí eu falei assim, não sou mecânica, não sou mecânica e não sei mexer com elétrica, e aí como é que fica? Aí ela veio pedir socorro, aí eu mandei mensagem pra cá, depois eu mandei mensagem pro meu marido, aí vinha passando, aí uns passos fingem que não te vê, você tá invisível, o problema é seu, se vira, negar. Aí você corre, né? Aí passa 1, passa 2, passa 10, no 10 eu falei, Jesus, me ajuda, né? Aí passou a senhora com a pá de cachorro, eu falei, agora eu vou ser mordida. Aí passou, eu falei assim, minha senhora, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Eu falei, eu passei ali, ó, o carrinho desligou. E tipo assim, eu não vi, porque você tá vindo na via, tá tudo bem, tá lisinha, né? Aí, buf, aí desceu o carrinho, nossa. Aí parou, eu não sei o que aconteceu. Aí coloquei a câmera aqui pra ver se eu conseguia filmar alguma coisa. Não dava pra ver direito, eu falei, sim, não dá pra ver. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu falei assim, eu sei que ali na frente tem um negócio de bicicleta, sei lá, se levar até lá, eu sinto na cadeira, eu mesmo peço o cara vir aí, eu mesmo dou uma olhada no que aconteceu. Alguma coisa, eu tô certeza que algum fio que soltou. Batata, né? Aí beleza, aí apareceu um outro senhor, aí vinha de bicicleta, mas ajuda aqui, ela aqui, foi empurrando, eu soltei lá atrás, aí fica mais levinho, né? Aí empurrou, encostei, tal, beleza. Aí o cara virou, quando virou, o fio desconectado. Aí eu falei assim, tá vendo? Aí conectou, eu já tava apavorada, tipo assim, na hora que acontece, você não sabe o que você faz. Então quer dizer, já é mais uma coisa, tipo assim, ao qual eu não sabia, que pra mim a ciclovia tava 10, beleza, né? Já não tá. Então quer dizer, você a mesma coisa de bicicleta, se você tá vindo, você pluf. Eu só senti um baque na coluna, assim, né? Então quer dizer, tipo assim, poderia acontecer um acidente, tipo assim, se o pneu estourasse. E se uma bicicleta estoura, voa.
né? A Se pessoa, ela tomba. e geralmente, tipo assim, o pessoal que anda de bicicleta anda com o filho na frente, a cadeira da criança na frente, ou no meio ou atrás. Né? Então, quer dizer, é um perigo. Então, quer dizer, eu não estou vendo só meu lado. Né? Então, quer dizer, é aqui. Eu sou deficiente, mas eu estou vendo idoso, eu estou vendo, tipo assim, eu estou vendo quem está passando bicicleta, e estou vendo quem está passando com carrinho de bebê, que tem aquele carrinho de bebê que é virado para frente. Aí a criança vai pro chão. Né? Então, quer dizer, a acessibilidade, ela fala isso, na amplitude. Então, tudo que nós vamos defender que é acessível, não é só para cadeirante, não. É no total. Porque a acessibilidade, ela engloba todo mundo, desde o cadeirante, a rampa ela não é só para cadeirante. Ela é para quem está com carrinho, ela é para o carrinho de feira, ela é para o carrinho de mão, ela é para o carrinho carregando alguma carga, é para todos, entendeu? E o pessoal não vê isso. Igual, muitas rampas aqui que eu vejo, tá em frente a um poste. Aí, quando não é no poste, a rampa tá assim. Igual, aqui na ciclovia, eu vi que todas as rampinhas que tem descer, que foi improviso. Então, assim, se eu descer, eu bato o carrinho atrás, vai desligar do mesmo jeito. Você entendeu? Quer dizer, tudo isso daí. Então, tipo assim, tem que ser tudo com pessoas técnicas, a prefeitura tem o técnico sim, né? E tipo assim, ver a acessibilidade de acordo com a norma da Do meu BNT. ponto de vista, eu acho que deveria pegar uma pessoa, por exemplo, você é uma cadeirante, pegar você e falar assim, olha, como que você acha que deve ser feita essa rampa? Mas, na verdade, esse procedimento existe. O Você teste de por exemplo, tem uma acessibilidade. rampa Mas aqui, não é ó. necessariamente desse jeito que Só um pode minuto, fazer. Marcelo, só um minuto. Tem uma rampa aqui, de frente à loja 100, que ali, quando chove, vira um rio. Gente, Se eu passar com o carrinho, cadeirante vai desliga. passar ali. Se eu passar o carrinho, desliga. Minha filha, Até afoga, que vem da rua. afoga, entendeu? Então, assim, nós temos que pensar tudo isso. Nem outro dia, ontem, eu ia passando e o rapazinho colocou a bicicleta no poste. Aí eu voltei com toda a educação, porque você não vai intimar, com toda a educação. Isso, tem que ser educado, Falei, meu isso mesmo. amor, eu posso te fazer um pedido? Ele falou, pois não. Falei, então, meu amor, coloca a sua bicicleta ao contrário, por quê? Porque um cadeirante, um deficiente visual, uma mulher com carrinho, não consegue passar aqui na calçada. Não, tia. Eu falei, você entendeu? É isso. Então, eu Mas vou- ele tira ali na hora e depois É, volta. tá bom, Mas mas então, porque eu mas já tive isso. Gustavo, o conselho, a o fiscalização. conselho pode fazer isso, tipo assim, não é assim, brigando com todo mundo. Não. O pessoal tem que parar com isso. Não, Porque tem é que chamar conversar. técnico, igual aqui, ó. Depois que montar o conselho, que ela vai pegar uma pausa, vai acontecer, montar o conselho, sentar e conversar, o que vai acontecer? Fazer reunião com as secretarias, com a educação, com o transporte, com a Canceriutran, certo? Com o lazer, e assim vai indo. Chama eles, que é isso que o Conselho de São Paulo faz, a gente chama a existência, né? Os técnicos, Eu não conversa, sei. tal, e eles vão fazer o que é para ser feito, é discutido tudo ali, gente, na Eu mesa. não sei se Por essa isso diretriz que tem a que coisa mudar foi. agora. Eu não sei se essa diretriz tem que mudar agora. São Paulo, literalmente São Paulo, a Casa dos Conselhos de São Paulo, eu acho que você conhece porque você foi de lá. Se eu não me engano, eu acho que a diretriz é o artigo 214, diretriz 221 do Conselho Geral de São Paulo. Isso foi uma coisa que, eu vou falar para vocês que eu bati de frente com a Vina outro dia que a gente estava conversando. O Conselho, toda a Casa de Conselho Independente, de portador de necessidades especiais, independente da mulher, independente todos os conselhos têm total autonomia para entrar em contato com a prefeitura, entrar em contato com todas as secretarias, transporte, turismo, educação, segurança, todas. E, literalmente, marcar reuniões. É de total autonomia do conselho. A gente não depende da prefeitura para marcar a reunião com o prefeito, com o secretário de educação, com o secretário de saúde, com o secretário disso. Isso eu sei que tem em São Paulo, porque vira e mexe, o próprio prefeito de São Paulo, no site, na página da prefeitura, tem isso. Eu vi lá vários conselhos, principalmente o conselho, acho que o Conselho de Saúde e o Conselho de Educação, vira e mexe, eles estão conversando quase toda semana com o prefeito. Tá, mas é de lei São Paulo. federal? É uma lei municipal? federal, é uma lei federal. Todos os conselhos Não, têm se é lei federal, a lei federal é maior. A lei federal é maior. Sim, a lei federal é maior, O mas município tem que seguir a lei federal. Então, Agora, se for o estado municipal, de São cada município... não existe isso. A lei municipal abrange o município. A lei federal, Sim, se o estado e o município entram em conflito, a federal é quem manda. Só que o governo do estado de São Paulo, o Tarcísio, o prefeito, eles não obedecem à própria lei municipal. Eles sempre obedecem à lei federal. Mas é a Sempre. federal que é a maior. É a federal Porque é o que é maior. seguinte,
Depois que foi sancionada a Lei 14.333, que é a Lei do Portador de Necessidades Especiais do Cordão de Girassol, uma semana depois, quem sancionou no estado de São Paulo a Lei do Cordão de Girassol foi logo em seguida o Tarcísio. Uma coisa que ninguém conhece em São Paulo, uma coisa que só hoje em dia estão sendo falada. Então o que acontece? São Paulo, ele obedece literalmente à federal. Eles não obedecem ao estado de São Paulo, eles obedecem à federal. Mongaguá, que é uma coisa que eu brigo muito com isso, é o quê? O pessoal, não, mas a lei é municipal. Gente, se entra em conflito lei municipal e lei estadual, esquece, é a federal, é a carta magna quem manda. Não é lei municipal. A gente tem a nossa própria lei. Mas se entrar em conflito, as duas, é federal que prevalece. Sim. Entendeu? Porque a E lei lá em São municipal Paulo ela tem... só dá diretriz para criar o conselho, né? Exatamente. O resto ele tem que caminhar sozinho. Mesmo ocupando espaço, caminha sozinho. É tipo assim, não é porque caminha sozinho, que tem essa autonomia, que você vai comprar briga com Deus e o mundo. Não, Se você é pode conversar. isso. Tipo assim, a gente chama para reunião, conversa, se apresenta, uma coisa tipo assim, cordial, tal. Ó, dificuldade do emocionalista, né? É assim, é assado, tal. Não é assim, não, você vai ter que vir aqui na reunião, tal. Não é assim que funciona a situação. Tem que haver um conselho público. E outra, a capacitação dos conselheiros tem que ser contínua. Isso acontece em São Paulo, tipo assim, na capacitação tem que ser feita. Né? Igual, pela minha formação, eu posso estar ajudando, porque a minha formação é de interconselhos. Eu mesmo trabalhei com conselhos, né? O meu TCC foi todo em conselhos, né? Foi criado lá em São Paulo, até interconselho, porque como lá, como fala, são em 7 previsões técnicas de saúde, a São Paulo, que é muito grande, então foi dividido assim, então foi criado um interconselho. Além do conselho, que é o Conselho de Unidade Básica de Saúde, o Conselho Municipal, né, o Conselho Estadual e tem o Interconselho que ainda faz junto com a região Norte, Sul, Leste e Oeste, assim funciona lá. Então, quer dizer, aqui não é tão grande, então o Conselho, tipo assim, depois que estruturar direitinho, bem estruturado, todo mundo capacitado, aprender, tipo assim, não é que vai aprender num dia só, gente, todo dia. E aquilo que eu falei, vou repetir aqui, eu falei no grupo com o pessoal e falei, o pessoal tem que comer lei, entendeu? Tem que estudar. A lei, ela muda uma vírgula aqui, é igual ao BPC. Todo dia muda um pontinho. Né? Você não entende mais o que é BPC, nem não entende mais o que é o BPC. Todo dia um pontinho está mudado. É um A, é um B, é assim. Entendeu? Com casa, sem casa, com vírgula, é assim. E a mesma coisa a tudo que defende a pessoa com deficiência, o que briga mais acessibilidade, os seus direitos, todos os seus direitos, né? O direito de ir e vir, isso aí é os direitos humanos, gente. A verdade é essa. Então, quer dizer, o pessoal tem que comer lei, saber tratar e saber dialogar. Com os pais e com as secretarias, né? Assim, obrigando ninguém. Inclusive, essa semana... A obrigação é a última instância, quando você vê que não tem mais acordo. Aí tem sim, a gente tem poder de obrigar sim. Mas nem sempre seria por essa via. Se a gente quer fazer uma coisa na cidade e a gente depende, né, querendo ou não, da prefeitura, então a gente tem que estreitar os laços e negociar. Já viu aquele trazer para perto do seu inimigo? Exato. Você entendeu? A questão é essa. E a gente não tem que ter, não estou defendendo A ou B ou C. A gente não tem que ter, tipo assim, nem se transformar em inimigo e nem ter medo. Porque é prefeito tal, prefeito. Não tem que ter Ou bater medo. no peito. Eu sou conselheira. Não é isso. Isso não se usa. Isso não se usa. Entendeu? Se é conselheiro, tipo assim, aqui, a gente senta, conversa, dialoga, as bases de diretrizes, o que tiver que resolver, aquela coisa aqui. Em reunião, todo mundo se comporta, a gente ouve muito, fala pouco, para poder depois resolver aqui dentro. Você entendeu? Porque senão você complica com todo mundo, você vai ser mal visto. Você entendeu? Quer dizer, quando você chegar, quer dizer, se um comerciante lá era contra a acessibilidade, e ele, tipo assim, no mínimo, de tanto ver alguma coisinha, tal, seria legal se fizesse tal coisa aqui. Se você vai bater de frente por causa de nada, entre aspas, a gente fala de nada, eu digo assim, a reveria, você entendeu? Eu sou conselheiro, igual ela falou. Aqui tem que fazer isso aqui, você entendeu? Aí você vai arrumar confusão e aquele empresário não vai querer se envolver com acessibilidade. Ele quer que dane acessibilidade, é aquele negócio. Vou contar uma situação assim que minha, né? Muitos, não sei se sabem, no contexto assim, eu venho de violência doméstica. Né? O pai da minha filha me deixou deficiente, foi um tiro que eu levei, né? Foi antes da Lei Maria da Penha, foi um tiro que eu levei e fiquei paraplégica. Né? Daí começou a minha luta. Até então, agora um testemunho, vamos lá. Era assim, eu via no ônibus, no
começo, na zero, eu vi aquele ônibus adaptado, eu sempre fazia aquele barulhão, né? Porque com o tempo vai ter. Eu falava, essa bosta aqui que ninguém usa, eu andava. Certo? Essa bosta que ninguém usa, no dia que eu precisei, o ônibus parou e tinha tirado um de linha. Aí quem foi brigar? Você entendeu? Então quer dizer, aí eu fui cobrar o meu direito. Então quer dizer, você só cobra quando você passa. Então, tipo assim, a coisa é imperceptível até que aconteça. Você entendeu? Então é isso que a gente tem que ter aquele olhar, vamos colocar, aquele olhar diário. Eu não olho só por mim. Eu olho por todos. Acabei de ter um problema ali, eu estou olhando por todo mundo. Não estou olhando só por mim. Então, quer dizer, vamos discutir uma coisa. O que eu posso fazer? Eu, como sou mais inteirada das leis, tipo assim, não fazendo de ninguém, tipo assim, porque eu como muito lei, né? Então, o que acontece? Então, eu vou procurar dentro da lei o que me cabe, onde eu posso cobrar, tal. A alternativa é o quê? Primeira coisa, se eu sou um usuário comum, então quer dizer, a primeira coisa, na cidade tem um caso do conselho, então eu vou procurar isso e vou falar, vou fazer uma denúncia, que aquela pavimentação está inadequada, está indevida, tal, eu caí lá, aconteceu uma coisa, aconteceu um acidente, tal. Então eu vou procurar o quê? O conselho. Então, chega aqui, ó, eu faço a minha solicitação, a minha reclamação, tal. Pode ter até ouvidoria também, depois fazer a ouvidoria, né? Linkar, ou seja, o WhatsApp, que é muito usado, seria muito legal, né? A pessoa faz, quem tiver no conselho, faz o rotativo, quem tiver no conselho, faz a votação e vamos ver de acordo com a lei. Aí faz o documentinho, tal, ó. Aí enviar, ser o trânsito, ó, aconteceu isso aqui, tal, né? De acordo com a lei, tal. Eu espero contar, né? Com os seus serviços e concluir, dar esse apoio, tal, nessa região, tal. É assim que funciona. Você está conversando, você está dialogando, entendeu? Você está negociando a situação, você está fazendo a parceria, negociando a situação dentro da lei, sem gritar, sem berrar, sem bater o pé, sem fazer mimimi, entendeu? O que eu penso também, né, que vem complementar a sua fala, né? Com o conselho composto, a gente pode definir quem são esses conselheiros que seriam uma comissão. Então, ó, aí eu vou chamar vocês, galera, essa é a comissão. Aconteceu isso, você já tem outros lugares que a acessibilidade está deixando a desejar? Vamos documentar? Documentando, tirando umas fotos, montou um drive, você que tem facilidade pode ajudar a gente, montou um drive. Ah, então agora vamos montar o documentinho, tem umas fotos arquivadas lá no drive. Põe bonitinho, estruturado. Isso. Ah, vai, a próxima reunião do conselho, vamos tentar agendar. E a Casa dos Conselhos, para vir o secretário de transporte, está tudo documentado, bonitinho. Ah, a próxima a gente vai fazer com a saúde, então vamos aproveitar o horário para fazer, então, é da manhã, então vamos fazer com a saúde. Aí fica difícil, então vem a vovó representando as mães atípicas, vamos chamar a Amy que também representa o pessoal, e aí a gente faz um corpo, mas a gente vai documentando tudo. Isso. Mas assim, aquilo que eu estava falando até com você, lá fora a gente precisa muito desse conselho composto, ou engajar, ou trazer essas lideranças para cá. Eu não consigo um cargo, mas ela traz bastante gente, ela leva uma voz para um lado que talvez a PAI não vai conseguir acessar, né? Então vem os representantes, para a gente poder diluir esse trabalho, porque às vezes se fica uma pessoa só ou fica naquelas conselhos, não vai ter funcionamento, né? E a gente está vindo nessa transição de realmente começar a funcionar do jeito que deveria. Queremos chegar nesse nível, ó, vai ser maravilhoso. É formiguinha, mas chega. E cada um de nós aqui sabemos da nossa dificuldade enquanto deficiente. Cada um. Eu não sei da dificuldade dela, eu só imagino. Eu não sei da dela, eu não sei da dela. Semana passada eu parei o professor, que é chefe do trânsito, né? Professor Francisco. O Xavier. Aí eu parei e falei, vou conversar com ele. Fui lá. Falei, posso falar para o senhor um instantinho? Ele falou, claro. Eu falei, então, eu só vou dar uma dica, eu não estou determinando, só vou te dar uma dica nas vagas de deficiente. Aí falei para ele assim, de uma vaga que tem ali, na Avenida Marina, de frente à farmácia... É ali na Avenida Marina. Assis. Eu tenho dificuldade de falar ali. Então, aí eu parei, fui lá, falei com ele, falei, ó, a vaga de uma pessoa deficiente, você tem que pensar pelos dois lados. Não só do deficiente, do idoso. Aquela vaga ali que o senhor marcou, eu acho que não é legal. Eu não impus, eu só falei para ele, eu acho que não é legal. Deixa eu só explicar para o senhor o porquê que não é legal. Por exemplo, eu não tenho as duas mamas. Esse movimento que eu faço, esse aqui, é uma dor insuportável para a gente fazer esse movimento. Às vezes eu tenho que parar e fazer assim, né? Porque dói muito fazer assim. Então esse movimento
gente. Então, assim, se o senhor puder, tipo assim, marcar as primeiras vagas, porque a gente já chega, já entra nas primeiras vagas, né? Fiquei para ele, falou, Alvina, valeu, muito obrigada pelo toque. Ai, que legal. Você entendeu, Marcelinho? É nesse sentido que a gente tem que Tá vendo? dialogar, Eu entendeu? não precisa nem falar que é do conselho, né? Não, você tem que Só pedir. Não, eu falei, eu só mostrei para ele da minha dificuldade. Então, assim, eu não sei, você não sabe da minha dificuldade. Você olha para mim e você fala assim, Normal. onde que essa moça tem alguma deficiência? Isso eu já acostumei. Verdade, eu só Onde você tirou sua carta? Você comprou sua carta? Então, assim, eu não li. Que nem você, as pessoas falam, como que eu consigo esse carro? Você entendeu? Então, assim, é normal. Eu não ligo para essas coisas. Então, assim, ela sabe da dificuldade dela, ela sabe da dela, ela sabe da dela. Você entendeu? Então, assim, eu acho que a gente nós É por temos isso que que eu dialogar. mencionei a lei. É por isso que eu mencionei a lei, o fato da capacidade da autonomia em entrar em contato com a prefeitura e com o secretário. Porque é o seguinte, você encontrou com ele na rua e você conversou com ele. Que nem ontem, eu falei com o Xavier, falei com o assistente Mas dele. é isso que ela acabou de falar. Sai. Entendeu? Sim, fiz a mesma coisa. E o pessoal dessa Sempre que administração, eu falei sobre eu não estou aqui para puxar sardinha para ninguém, mas o pessoal dessa administração, eles são muito de dialogar. Nós temos a Maria Marta da educação, ela é muito de dialogar, o Francisco Xavier, a administração, entendeu? Não estou aqui para puxar sardinha para ninguém, porque eu sou muito, a Moni conhece, eu sou muito de falar o que eu tenho que falar e eu falo. Então, assim, eles são muito de ouvir a gente, entendeu? Tem uns que não ouvem. Maria Marta é uma. Não, ela escuta. Maria Marta é uma. Eu vou Eu não aceito. Pode Eu também bater, pode bater. Maria Marta Esquece, Maria Marta. Aí é um problema Vamos dar particular. a palavra da senhora. Aí é um problema particular. Vamos falar dela. Fala dela. Fala dele. Então, ela vai falando que cada deficiente tem o seu problema. Eu vou no supermercado, sentada, sério. O que eles fazem? Eles colocam um produto embaixo mais caro e o mais barato lá em cima. Quer dizer que eu não tenho acesso. Aí eu fui no dono, no gerente, e falei para ele, olha, eu ouvi uma pessoa falando assim, você tem que colocar uma fileira de preço alto, de preço baixo, de preço alto, de preço baixo, para todo mundo ter acesso. Ele falou, a ideia é ótima, mas eu não tenho cadeirante suficiente para implantar isso. Eu falei, só um cadeirante que você tem já é o suficiente. Ele disse que não. Né? Aí eu vou brigar com ele? Não. Eu falei, então obrigado, não valeu a pena. Agora, não tem como ninguém obrigar a fazer isso. Não Mas tem nada jeito. impede da gente procurar um vereador para fazer isso. Vai Para fazer a fazer a lei, conscientizar. Vou frisar o que ela falou. Vou frisar o que ela falou sobre lei, de você comer lei. Lei 14.323. É obrigatório. É uma lei federal obrigatória. Mas é obrigatório de mudar. É obrigatório por causa da lei, porque é o seguinte, por causa da lei Mas de aí, inclusão. ó, vamos lá, vamos voltar, um monte gente. de coisa. Ó, vamos voltar. Negociação. O que a gente Negociação. precisa? Igual, o conselho é autônomo, né? E aí ele pode fazer as audiências públicas, que é exatamente para isso. Para você trazer a sua necessidade de você colocar tudo todo. Por quê? Como a Alvina bem falou, a dificuldade dela não é a minha. Como que ele vai saber, igual a Débora falou agora? E ninguém imagina isso daí. Por quê? Porque não faz parte da nossa realidade. De repente, se a gente trouxer, né, os gerentes dos mercados, colocar para eles, por que não? Eu tenho. Entendeu? Por que Tem a não? Federação de Comércio, né? Exatamente, entendeu? Isso é a ponte, é conversar, dialogar, tipo assim, você Quem sabe a nossa assim, cidade será a primeira. Isso, a gente tem, tipo assim, dialogar bastante, não ser, tipo assim, empático. Não, Tem empatia, entendeu? Não empático. E trazendo a Conversar, informação. negociar e trazer informação para eles. Chamar para um bate-papo, e apresentar, fazer alguns. Aí conversar com a prefeitura para poder fazer alguns designs, alguma coisa, tipo assim, mostrar uma cartilha, entendeu? Mostrando isso aí apresentar numa reunião com a Federação dos Comércios, entendeu? Para a negociação. Eu também tenho dificuldade quando eu vou fazer compra. Porque geralmente o produto que eu quero ele está lá em cima. Aí eu faço na nova, aí passa 10 aquele negócio. Aí, você está precisando de alguma coisa? Então quando não aparece ninguém, eu vou atrás de alguém.
né? Para poder me ajudar. Então, faço compra muito ali no Mercadão, porque ele disponibiliza aquele jovem aprendiz. Você quer que o jovem, quando eu vou de carrinho, eu adoro, né? Que eu grudo aqui nesse carrinho, eu faço assim, com essa mão eu seguro alguma coisa para dirigir, com essa aqui eu grudo no carrinho e sai a milhão. Rodo tudo. Quando eu vou de cadeira é mais complicado, quando o carrinho quer acontecer alguma coisa, aí eu já fico murcha já. Eu dependo do jovem aprendiz. Aí o pessoal pega e fala, você precisa de alguém para te ajudando? Aí eu preciso, aí vai no carrinho, aí eu vou escolhendo os negócios e colocando no carrinho. Mas algumas coisas quando está alta, mesmo quando estou com o carrinho no alcance, eu tenho que estar pedindo as pessoas, né? Aí às vezes é um idoso, ou é muito baixinho, você não vai alcançar, e fica deduzindo lá. Até aparecer alguém que consiga pegar as coisas para mim, mas tipo assim, a questão, tipo assim, a gente está conversando, conscientizando, né, negociando, é aquele negócio, ó, é difícil para mim, eu não tenho outras pessoas também que é difícil, ou então, tipo assim, ali mesmo, deixar alguém disponibilizado, ó, ver um deficiente andando ali, se seu problema é só um ali na gôndola, lá no mercado inteiro só vê um, então quer dizer, geralmente eles contratam o jovem aprendiz, né, então, tal. Pode chamar um funcionário para estar ajudando, ó, então vai passear, entendeu? É chato, mas tem que fazer, tem que poder e eu acho que é muito importante trazer. E, de repente, trazer isso mesmo para a Câmara, levar isso para a Câmara, para os vereadores que propõem as leis. Né? Agora foi, está sendo a Associação Comercial, ela está sendo de novo, né? Tem a diretoria, né? A nova comissão. Então, eu acho que, de repente, é isso. Fazer isso, né? Trazer a cada 3 meses, né? Uma audiência pública, trazendo todas as dificuldades, porque, como a gente fala, as políticas públicas são para todos, né? Não é só para o Conselho do Deficiente, é para todo mundo. Exatamente. Então, assim, eu acho que vocês estão no caminho dessas propostas e colocar isso em prática e pôr o direcionamento mesmo. Trazer mesmo os secretários, marcar com eles e pôr um dia. Aí é vocês que vão decidir. Se você marca com o secretário, vamos colocar e põe uma audiência aberta, vai dar barraco, confusão e ele não vai querer vir. Você entendeu? Porque ele sabe que vai ser massacrado. Ali tem partido tal, fulano, fulano. Ninguém vai querer vir. É por isso que não funciona aqui no Mamapá. Porque quando faz essas reuniões abertas, tipo assim, se você fizer uma reunião aberta, seja do conselho ou o que for, então quer dizer, aí vem algumas pessoas, né, que são do partido, fazer uma muvuca mesmo, que eles querem fazer a muvuca. Então não vai dizer, eu vou vir? Nem eu, se fosse secretário, eu viria. Eu vou lá, você vai perder a credibilidade, isso. Aí fica conselho, é tumultuar. O Conselho do Deficiente já vem nessa mais estigma de isso, e sem querer querendo. Aqui pra gente. E sem querer querendo, nós estamos falando da pauta. Aí. Na minha capacitismo. Nós estamos falando do capacitismo, já na pauta, viu? Tem tudo isso aí entra no capacitismo. Eu acho assim, aqui na cidade, portanto, vocês desculpa, o que precisa é a gente realmente educar a população. Porque nós somos novos deficientes, né? E a partir daí educando, porque eu também não era deficiente. Eu também não era. Meus netos nunca me conheceram de cabelo, só me conhecem careca. Então eles aprenderam a me ver careca. Então se eu deixar o cabelo crescer, eu vou ter que educar eles a ter uma nova visão. E aqui na cidade, como o município ele é pequeno, cabe a nós, os deficientes e ao conselho também, começar a educar. Como que a gente educa? Nós temos que ir realmente nas escolas, temos que ir realmente nos comércios, para que eles tenham uma visão. Porque hoje todo mundo levanta bem, 5 minutos mais tarde, não é? Então tudo isso pode acontecer. Então o conselho, ele tem que ser regido, realmente a ideia da cartilha é ótima. Se a gente conseguisse fazer, né, de uma forma ilustrativa, para estar educando as pessoas. Porque eles sendo educados, alguém pode ter certeza que vai ler. É igual o ECA. Né? O ECA na Fundação Casa é o livro mais lido pelos jovens infratores. Mas algum deles vai entender realmente o significado desse livro. Então, se a gente começar a educar a população nas escolas,
nos comércios, a gente já tem meio caminho andado. E eu vou além, falando agora de mercado, eu fiz até um vídeo exaltando o CRIO. Porque esse CRIO da Marina, É 10, hein? gente, eu fui pedir, Já começa porque a eles pensar. só comem um produto desse CRIO em 4 anos. E eu pedi, o gerente automaticamente, ele ouviu a solicitação. Então, quando a gente é bem tratado, claro que aqui nós temos inúmeras reclamações, porque a população está aprendendo. Mas o CRIO, gente, o único mercado, ele me ouviu. E ele ouviu tantas outras pessoas que ele colocou uma placa lá, exclusivamente para PCDs, cadeirantes, auditivo. É uma placa pequenininha que o lixinho estava na frente. Eu mudei, todo mundo está vendo aquilo. A acessibilidade naquele mercado, ele é inclusivo. Tem pessoas ali, eles saem do caixa para te ajudar, porque você tem a deficiência da cadeira ou da bengala. Então, o que você não consegue em cima, eu não consigo embaixo. É verdade. E eles estão ali dispostos a estar nos ajudando. A dona Maria Marta já mandou colocar lá as faixas lá, deficientes, idosos. Você entendeu? Entendeu? Ela já colocou. Então, quer dizer, não é porque só aqui existe. É que aqui é o exemplo Isso. para a gente estar espalhando para os outros bairros. E é realmente o que você falou, cabe a nós, né? Tá educando e fala, tem dia que não vai ter jeito, que você vai ter que ir com o pé nos peitos. Uma frase é boa, a educação cabe em qualquer lugar, né? Então você Exatamente. tem que saber chegar e saber sair. Se não me Para tratar, você ser não bem vai bem. visto. Por favor, dá, fala. No Carrefour também. Tem aqueles caixas lá de deficiente. As meninas já avisam. Esse, entendeu? No microfone eles já avisam. Procura não usar essa vaga. No atacadão também, entendeu? Tem uns lugares aí que eles têm muito. E a parte boa, você consegue entrar com a cadeira pra passar no caixa. Né? Porque tinha uns caixas que não entravam. Eu tinha que fazer a volta por fora para poder fazer as compras ali. E agora não, agora, igual no CRIO que ela falou, no Mercadão, eu consigo passar por onde todo mundo passa, né? Você não se sente desigual a ninguém. E todo mundo não vai pelo caixa ali, aí eu tinha que fazer a volta lá por fora para poder ser atendido lá de fora, entendeu? Aí não, aí eu passo pelo caixa, quer dizer, já é tipo assim, é aquilo que eu falei, eu trabalho formiguinha, gente. Né? Não é 2 por dia. Sabe? Eu trabalho formiguinha, mas vai. Sábado passado, sábado passado, o senhor parou na vaga ali do deficiente. Aí eu fui lá e falei, moço, você sabe que você não pode usar essa vaga nem por um minutinho? Aí ele olhou e falou assim, não, mas se não tem outra vaga, eu pode. Eu falei, não, você não pode. Aí meu marido ficou bravo comigo. Pô, o cara é meu amigo, não sei o que. Eu falei, não, mas a gente tem que orientar essas pessoas, tem que orientar. Eu pensei até de a gente fazer uma mobilização na cidade, tipo assim, com faixa, né? Mas existe as blitz. Vai, Boa, depois quando tiver conselho estudado, até com esse material gráfico, eu gosto muito de cartilha. Praia Grande fez uma blitz, eles têm uma cartilha. 2 horinhas na Costa Silva, distribuindo cartilhas, conselheiros, pessoal do trânsito da cidade ali dando aquela paradinha para abrir a faixa. Isso, perfeito. Legal. Passando a vida. Porque as pessoas não têm conhecimento. E agora ele levar o farol, para passar com a faixa lá, ó. Exatamente. As pessoas não têm conhecimento. Por exemplo, eu, Alvina, eu consigo sair do meu carro, colocar em outra vaga. Eu consigo, mas e outros, né? Mas e outra que não consegue andar? Entendeu? Agora eu vou falar uma coisa também. Para mudar essa cartilha, a gente precisa de verba. Sim. Sem verba, você não consegue nada. E aonde consegue a verba? No conselho. Dá para negociar com o pessoal da Federação do Comércio. E a gente é isso. Uma reunião, a gente Se eu gostar de ter o 5 deles lá, entendeu? da prefeitura. Pode fazer aquela parceria, entendeu? Esse comércio, respeito, deficiente. Não vende um só, entendeu? Você apresenta na Essas reunião da Federação do reuniões Comércio, que seria legal. que a Casa dos Conselhos pode fazer, existe essa concentração de você pegar e conversar com ele e falar assim, ele está querendo fazer isso,
explicar para o secretário, explicar para o coisa, porque assim, existe uma verba, literalmente, para Exatamente. isso. Mas será que eu libero essa verba pra gente? Libera. Eu passei 4 anos no Conselho Tutelar. Eu não fiquei 4 anos, eu tinha 4 anos de mandato. Certo. Em 8 anos, teve 2 mandatos, ninguém conseguiu fazer que o prefeito liberasse dinheiro, o município, para fazer ECA. Não tinha, o ECA daqui era tão desatualizado que não tinha nem graça. Eu liguei para o Conselho de São Paulo, eu consegui uma doação de 800 exemplares de ECA. Não queriam nem me dar o carro para buscar. Semana que vem, terça-feira, tem que estar na prefeitura, sabe que horas? 2h da tarde. Eu vou falar com 2 pessoas na semana que vem. Eu vou falar com a Cristina e vou falar com o Bucanas, porque a Cristina é prefeita e o Bucanas é o subprefeito. Sabe o que eu falei com o Bucanas? Isso eu consegui através do Bucanas. Mas ele é subprefeito só em Agenor, Marcelinho. Ele é subprefeito só em Agenor, Só em porém Agenor. as demandas são iguais para todos. Não, mas ele é Existe- só em Agenor. Sendo que eu consegui com Aqui você ele. tem que falar com o Júlio. É Aqui porque eu consegui fazer a ligação do Bucanas com o Júlio e do Júlio com a prefeita, porque o Júlio, ele auxilia, quem faz as coisas não é o Júlio. Ele auxilia porque ele é o vice-prefeito, ele só exerce o direito, o serviço dele como prefeito quando a prefeita não está, certo? Mas Primeiramente. ele não deixa de ser um vice, Marcelinho. Mas ele só trabalha exatamente quando essa prefeita não se encontra. O vice-prefeito, a deliberação dele é no caso das coisas sociais em conjunto com a prefeita. Junto com o subprefeito, tudo bem que em Agenor, então junto com o Júlio, eu consegui semana. É melhor ir falar com o chefe de gabinete, o Andrés. Eu tenho o contato dele aqui, ó. Foi ele que falou pra mim. Porque o Bucana, ele é só em Agenor. Exato. Não é? Eu conversei com o Andrés falou assim, entre em contato com o Bucanas e vê se você consegue. Marcelo, Eu falei com o Bucanas, falei com o Júlio e consegui na semana. Só esclarecendo, todas as vezes que você fala casa do conselho, não é a casa do conselho, é o conselho. Sim. A casa do conselho é só o suporte. Não, é não, eu expliquei pra ele. reunião, Não, mas eu expliquei pra ele o que estava acontecendo. Eu falei assim, ó, vai ter uma eleição, assim, Não, você essencial, falou tá? agora, você falou agora da casa dos conselhos como se fosse o conselho. E não. É o conselho. Não, sim, é que assim, ele perguntou pra mim, o que é isso? Eu falei assim, não, o que acontece? Vai ter uma eleição, assim, sabe, para todos os conselhos que compõem a casa do conselho, certo? A gente está tentando elaborar, está tentando, vai ter uma eleição, eu expliquei tudo exatamente pra ele. Ele falou assim, vai ter eleição mesmo, então na casa do conselho, ele falou que nem ele estava sabendo. Então, mas não é da casa dos conselhos, Não, é do conselho. conselho. Vocês não é eu tive que passar para ele o seguinte, assim, Bucanas, dentro da Casa dos Conselhos haverão várias eleições. Aí ele tá, para cada um dos conselhos. Conselho do ECA, Conselho do Deficiente, Conselho da Mulher e tal. Aí eu falei para ele, eu vou participar da eleição para a casa, para a comissão das pessoas com deficiência. Está acontecendo isso, isso e isso. Só que ele perguntou para mim, tá, mas aonde que é esse conselho? Eu falei, é um conselho que faz parte da Casa dos Conselhos. Aí, tá, porque eu tive que dar para ele, eu tive que falar para ele, da Casa dos Conselhos, porque é uma entidade integrante à casa. Tem a Casa dos Conselhos, que é da mulher, do estado do adolescente. Então, a gente teve que usar a Casa dos Conselhos para falar que uma parte é uma integrada do coisa. Aí eu consegui com ele para ver isso. Só que eu falei com o Andrés, que é o chefe de gabinete, certo? Aí o Andrés falou para mim conversar com o Bucanas. O Bucanas, ele conseguiu para mim, através do Júlio, entrar em contato com a Cristina, certo? Sendo que eu até falei, o que a gente estava conversando agora mais cedo da internet, eu dei a mesma situação para ele, certo? Para saber se ele pode fazer, a gente dar a entrada, de conversar com a Cristina, falei do que estava acontecendo, falou assim, faz o seguinte, vem na segunda-feira ou na terça-feira, às 2h da tarde, vem conversar comigo, vem conversar com a Cristina, fala para mim e para a Cristina e para o Júlio tudo o que está acontecendo, como que vai ser essa eleição, como que vão ser essas coisas, para a gente também estar inteirado, certo? Porque assim, a Cristina... Mas Marcelinho, desculpa,
Uhum. Mas isso daí, quem cuida disso daí É a casa são dos elas, Marcelinho. Isso daí não compete a nós, desculpa. É elas que cuidam disso daí. Nós só temos que fazer a nossa parte, entendeu? Ó, Elas que agora cuidam disso daí. falando em fundo para fazer as coisas, nós podemos fazer eventos. É, eu Podemos acabei de fazer falar um com bingo, a Lu, disse que podemos não fazer pode. baile. Não pode, né? Por que Não não pode, a pode? Lu falou que não pode. É assim, ó, o fundo, os conselhos eles já têm um fundo. E o fundo ele tem que ser utilizado em políticas públicas, em alguma coisa, em projetos que vocês vão deliberar. Certo. Mas ele não pode vir buscar fundos de outras coisas, igual o conselho, Outros meios. o conselho do deficiente, vamos lá. Tem alguma, por exemplo, assim, o Projeto educativo, das cartas. exatamente, das cartilhas. Aí vocês deliberam que vai ser usado esse dinheiro. Como que vem esse dinheiro? Por exemplo, alguém foi condenado, por exemplo, por usar a vaga irregularmente. Então, ela foi condenada em cesta básica. Essa cesta vem destinada para o conselho e o conselho vai destinar para quem que vai ser doado, entre aspas, assim. Essa é a parte de vocês. Agora, para buscar, fazer bingos, essas ações assim. Mas então, É uma o financeiro tem essa verba para a gente solicitar ela ou não? Você falou da Então, aí precisa Tem ver o um regimento, projeto. tem que ver o regimento interno, tem que ver como que está a lei do fundo. Porque cada conselho tem um fundo, né? Que é onde tem o dinheiro. Como que vai ser gerido, isso a gente precisa ver a lei. Como a Fran acabou de falar, precisa comer lei, precisa estar ali inteirado. Tem que ver, a lei está atualizada? Nós estamos aqui para ajudar nesse sentido de atualização de lei, de como que está sendo, como que ela é, como que era destinada, como que vai ser destinada. Então, quem vai decidir é o conselho. A Casa dos Conselhos vai auxiliar no que a gente puder, mas quem delibera, quem faz tudo é o conselho, entendeu? Eu vou ter muita dificuldade para comer leite porque eu não enxergo. Né? É muito difícil para mim. Mas aí a gente Não, mas eu acho que existe existe eu ouvi, né? um lugar, coisa que você consegue Tem ouvir. aplicativo. Aplicativo. Não, você é audiolivro? Tem Isso. Tem aplicativo que você põe o PDF e ele lê pra você o PDF. Isso. Montado, se for Depois montar que o com o conselho tema, tiver atuante montado direitinho, aí faz reunião e. Quando tiver o conselho, Dando sequência na pauta, gente. Vamos lá. Dando sequência para pra- falar a minha necessidade, né? Sim. Porque assim, se for muito complicado para que eu faça tudo isso, e vocês acharem que eu não sirvo, eu tenho Não, tem essa não. Não, você serve sim. Pode parar. Todo mundo serve. Tá? Todo mundo importa. Mas é assim, eu vou fazer parte do conselho, para mim ver as coisas de um. Mas aí você A vai gente fazer ajuda. é o conselho do deficiente. É, a gente Então, ajuda. cada um vai ter que usar a sua especialidade e tá Exatamente. A outra coisa que você ia falar. Não, Já é você o passa, além de falar, você passa por questões de acessibilidade e você pode pontuar para mim, que sou deambulante, aonde não está adequado para a gente poder apontar. Então você também tem as suas contribuições, Isso tá mesmo. bom? Quem sabe a gente poder, Só não sei se dá, gente, não sei. Pedir aí para algum vereador aí fazer uma lei, essas multas que as pessoas usam as vagas de deficiente, esse dinheiro ser destinado para o conselho, para que seja. Eu Fica não fácil sei de se colocar. eu não sei. A gente tá no fundo. A Paula conseguiu acessibilidade na pesca, né, aqui na plataforma. Ela conseguiu acessibilidade também dentro do... Onde tem aqui a cachoeira? Aqui? Poças Todas Antas? as Antas. Então, ela disse para mim que quando eu precisar, que ela ajuda nessa parte da acessibilidade para passar para ela que ela A vê. gente se informa e traz. Então a gente tem que ver, conversar com os vereadores aí para ver se a gente Então, essa vereadora deu a palavra que ela ajuda. Não todos ajudam, né? Eu acho que o vereador Só registrado aqui o negócio aqui, antes aí, de passar para outra pauta, é assim, eu participei das audiências públicas, que teve aqui, duas, participei também da Conferência das Mulheres, e assim, nessa última audiência pública que teve, que foi
foi a respeito da área da saúde, né, tal, direitinho. Aí eu apresentei lá, eu mesmo fiz o documento, apresentei todo o documento lá e mandei pro pessoal também lá da Câmara Municipal. Aí o Renatinho ficou de passar para todos os vereadores, né, que está assinando, e depois eu trago para o conselho, né, e daqui taca de pau. O que acontece? Eu fiz, o que está acontecendo? Igual todo mundo já deve estar sabendo a respeito do que está na cidade, de medicação, insumos e fralda, certo? Aí eu fiz esse documento, protocolo lá, né, direitinho, e pedi para que o ajuntamento, os vereadores estão assinando. Sim. Eu creio que vai anexar a lei, que eles têm nada pela medicação, tal. É, Então eu vou trazer para o conselho, eu vou trazer para o conselho. Nada, né? Então, tipo assim, é uma coisa também, tipo assim, vai reforçar, porque eu fiz enquanto cidadã, né? Vou trazer para o conselho, né? Eu sei o conselho ou não, para que o conselho também possa cobrar, que a gente também pode cobrar, entendeu? O conselho pode cobrar isso daí, né? Então, quer dizer, é uma coisa que o conselho pode fazer dentro da lei, entendeu? E a outra coisa que eu fiz também para eles lá, eu fiz umas propostas lá a respeito do próprio regimento deles, que tá defasado, diferenciado, uma coisa tudo voltado, tipo assim, para o mandato, né? Aí eu fiz, apresentei para a secretária, ela leu, ela gostou, e eu creio que ela vai modificar, né? Eu fiz também, protocolei ela também. E uma outra coisa que eu protocolei também a respeito, como eu falei do bairro lá, né, do tal do Rio Boda, então, que é o quê? O que acontece? Eu estava fazendo estudo, o que acontece? Eu falei, está certo que, tipo assim, quando nasceu, Emanuá, então tudo que era feito, seja, a unidade básica, esse negócio, tudo que tem, é tudo lá no morro, né? Lá do praia só tem o Veracruz aqui, né? É só ele que tem, entre aspas. Então, eu solicitei lá também no documento que tivesse, tipo assim, ou uma UPA, ou várias UPAs, né? Porque aqui, cada demanda que tem, UPA. No caso, eu fiz uma UPA, né? A respeito de uma UPA e uma estratégia de saúde da família lá do Praia, ali exclusivamente, entre aspas, balneário e tal, no qual eu pertenço. Por quê? Porque lá tem de frente o salva-vidas. E quando nós sabemos aqui, quando é tempo sazonal, que é a data comemorativa, final de ano principalmente, a cidade bomba de gente. E o que acontece? Ainda bem que ninguém morreu até hoje, né? Aí, então, tipo assim, se acontece, igual acontece um acidente, eu vejo que a própria ambulância tem dificuldade de atravessar para chegar aqui, nessa aqui, né? Na UPA ou então em outras mais próximas. Por quê? Por causa do fluxo de muito carro que tem nas duas avenidas, na rodovia e na Avenida São Paulo. Então, quer dizer, e tendo essa unidade, essa estratégia da família ali, lá do Praia, vai atender essas demandas. E outra coisa, que é até fácil para os bombeiros também estar atendendo, né? Aquela coisa. E para a gente também local, porque eles não estão passando tudo para cá, que é difícil a locomoção mesmo da própria ambulância passar lá de cá para socorrer. Né? Tipo assim, aí eu fui fazer o levantamento, e não tinha, porque de acordo com o tanto de equipes de saúde da família, aqui pelo tanto da população, aí eu fiz tudo certinho, né? Tinha que ter pelo menos uns 12 equipes. Para poder estar trabalhando, fazer o quê? Porque antigamente, vou colocar, não tinha tantas pessoas com deficiência, nem muito idoso, nem nada. Agora o pessoal se aposentou e estão vindo tudo para morar na praia. Nas suas casas deixou de ser veraneio lá na praia e passou a ser moradia a maioria. E outra coisa que eu vi também, o que acontece, eu até apontei para eles lá, o que acontece? A gente comunitária, a lei das ACS, elas têm, o trabalho delas é externo, é rua, não, é porta a porta, não é dentro da unidade com trabalho administrativo. Então, elas têm que estar fazendo o levantamento de porta a porta e vendo, né, as demandas de porta a porta. Em todos os setores. Aí tanto é que passava a minha aluna fazendo. Eu falei, tem que fazer feito. Eu não fiz nada, eu só apontei. Então quer dizer, por quê? Por isso que eu falo, a gente tem que conhecer lei. Por quê? A respeito das ACS, ele tem que trabalhar na rua, VD. Elas não é trabalho administrativo dentro da unidade. E as ACS daqui só trabalham dentro das unidades. Não faz VD na rua. Então elas não vão saber nunca quantos deficientes tem na cidade, quem tem, deixou de ser, não vai saber. Entendeu? E elas começaram a visitar. Elas começaram a fazer a visita. Meu lado do prédio, meu lado do morro, a menina que passando. A gente comunicava. O cara lá vai na minha casa, o médico vai na minha casa. Então, mas ela não vai, a unidade tem essa aí. Então eu fiz esses apontos lá, aí vocês vão acabar se vendo, ele vai chegar, né? Então quer dizer, aí eu apontei também e vou trazer para cá também. Dando sequência na nossa pauta, para a gente ter uma frase bem apertada, né? Eu trouxe um material do Ministério do Esporte, vou deixar com vocês, vou mandar digital também, que seria essa questão de coisa aí, passando, que até vai de encontro ao que a gente falou hoje, né? De pensar em projetos nossos
onde fala sobre as questões da deficiência, até para a gente poder estar levando, seja para comércio, seja para escola, ou qualquer outro órgão, assistência social, competente, pautas do conselho, né? Um guia da boa convivência, algo exclusivo, às vezes, do TEA, no mês de abril, né? Mas isso a gente só vai conseguir ter com um conselho realmente estruturado. Certo. E aqui se ensina. Quem não enxerga não é fé, não. Não, é lógico que é fé. É muito Para bom. ligar. Não, pode ir aqui. Isso. Pode ficar aqui. Vou botar lá no grupo da mobilização também. Você vai colocar no grupo? Que aí depois eu jogo direto na minha página e falo que fez parte da reunião de hoje. Tá bom? Vou colocar lá no grupo da mobilização também, que eu sei que vocês também podem multiplicar. E a gente nada impede da gente pensar futuramente e ter os nossos. Mas para isso precisa pensar que a gente está estruturado, pensar que a gente já tem algumas coisas deliberadas. Né? Primeiro tem que montar o conselho, Exato. que é a parte principal. Montar o conselho, aí tudo flui, né? E aí, mediante a isso, acho que já foram expostos nossos apontamentos da pauta de hoje, tá? Vou estar abrindo para assuntos gerais e estar encerrando o nosso encontro. Agradecer a contribuição de todos vocês, senão a gente não vai conseguir. Exato, não termina e também não dá seguimento às nossas ações. Eu vou fazer a pauta, né? Enquanto a gente também está estruturando, tem essa questão, não tem secretário, né? E também não acho justo com a Casa dos Conselhos, né? Então me comprometi em mediar a reunião e vou redigir o documento e encaminhar para a Casa dos Conselhos também, porque essa parte documental não pode ficar pendente. Não pode. Senão a gente não existe, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu Diga. tenho vontade de montar uma associação, né? Uhum. Quando foi feita a primeira eleição, a última eleição agora, a gente tinha conversado e já tinha praticamente tudo esquematizado para montar essa associação. Então, eu só estou pondo, eu tenho quem faz a documentação, para colocar CNPJ, eu tenho que ficar. Tem uma menina que é assistente social que colabora, tem uma fisioterapeuta que nos ajuda. E se vocês se interessarem em participar e quiserem, aí eu ressuscito a associação de novo. Então, não tem interesse. Ah, tá aberto aí o convite pro pessoal, né? Para conversar com você depois, né? Chamar, né? Deixa eu só fazer aqui Apontamento. um apontamento. É que todo mundo, quando eles vão realmente fazer, né, a descrição do deficiente, sempre faz o deficiente visual com a bengala. Bengala, né? Não Só pode a que não pessoa é enxergar. só, entendeu? Bengala, né? Então precisa estar sempre esse atento, porque Cadê tem que separado, ter né? isso, cada um com a sua deficiência. Né? Porque é em todo lugar. Então, se a gente for fazer aí uma suposta cartilha, Nossa, sim, tá né? isso. Porque senão só fica o deficiente visual, Exatamente. né? E não a motora. Ah, Né? Todo mundo, eles fazem essa associação. Eu uso a bengala na rua, que é mais chique. Né? Mas em casa eu uso a muleta, que pra mim é mais prático. Por causa Depois da eu vou dor. te passar o material que eu tenho, que é o seguinte, foi do meu trabalho que eu fiz no segundo ano de faculdade. Eu falando sei sobre isso. Porque é o seguinte, que, né, assim, só complementando o que a Paloma falou, assim, não só o fato de usar bengala, tal, o pessoal que, os mais idosos, o pessoal que é deficiente visual mesmo, pelo fato da baixa visão e tal, até mesmo a parte intelectual, que nem eu sou uma pessoa que eu tenho dislexia. Literalmente, eu consigo enxergar nesse papel. O outro papel que é todo branco, eu não enxergo nada. Eu gostei dessa instante que você falou aqui. Entendeu? Eu gostei do fundo colorido. Porque o fundo colorido, ele faz o quê? Ele não só mostra, mas as outras cores, que nem, se você pegar a Bíblia, assim, só um exemplo, ela não é uma folha branca. A folha dela é meio amarelada. Por quê? Porque ela faz com que as outras letras se destaquem. Então, pra gente que tem também um pouquinho de dificuldade, no caso de enxergar no branco, certo? Que nem, eu não enxergo nada. Praticamente no computador eu vou no sistema e troco o tema. Eu coloco ele tudo em branco. O celular, ele tem o modo escuro, que é o mesmo modo do computador que você consegue fazer isso. Você consegue adaptar tudo. A minha área do meu é aumentar. Sim, mas você também pode utilizar o fundo branco, o tema escuro, para auxiliar também, porque vai destacar dentro do branco. Eu não atrapalho. É mais fácil. A fonte maior. Então, Mas- tem mais, declaro É encerrado isso. hoje.
bom? Obrigada. Falou, meu amor. Obrigada. Beijinho, ponto. Não acredito. São os gritinhos aí de vocês. É, não acredito dessa vez. Pode deixar que eu levo as cadeiras lá pra cima.